Olá, seja muito... Pode ir? Olá, seja muito bem-vindo ao portal T7 News. É com muita alegria e satisfação que iniciamos mais uma entrevista para você que nos honra com a sua audiência, com a sua atenção. E o portal T7 News, ele completa 1 ano de existência com o desafio de mostrar o que acontece na gestão pública do Vale do Paraíba. A gente também dá muito espaço de fala para quem está no dia a dia de formulação e execução de política pública, para quem está se envolvendo diretamente na política, presidente de partido, secretário municipal, prefeito, ex-prefeito. E nessa nosso desafio de explorar o Vale do Paraíba, nós trouxemos hoje ao estúdio uma pessoa muito qualificada, muito querida, muito conhecida em Jacareí, um município que tem uma peculiaridade. Lá em Jacareí, eles têm uma autarquia municipal destinada ao serviço de água e esgoto. Conosco aqui, Nelsinho Priante. Muito obrigado, Nelsinho, pela sua presença aqui nos estúdios do portal T7 News. Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco sobre o SAI, sobre Jacareí e sobre as minhas pretensões também. Agradeço muito. Nelsinho, você acho que talvez a pessoa mais qualificada no Vale do Paraíba. São mais de 40 anos dedicados ao saneamento básico. E isso se reflete diretamente em 2 questões que são muito pertinentes e muito fundamentais para os seres humanos, que é o meio ambiente e a saúde. Como que você poderia explicar essa relação de um serviço tão fundamental e que só é lembrado pelas pessoas quando existe falta de água? Bom, inicialmente, sobre qualificação, eu diria que eu sou mais esforçado do que tudo, e mais interessado no assunto do que tudo. Eu comecei fazendo algumas coisas na área de saneamento, mas como técnico químico, né? Quando a gente fala em saneamento, a gente fala em saneamento básico, só para contextualizar, é um conjunto de ações que são importantes para a população, para a melhoria da qualidade de vida da população em relação ao abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgotos e também lixo urbano e drenagem urbana. O SAI de Jacareí mexe essencialmente com água e esgoto. Fizemos algumas ações na área de drenagem também. E como que foi sua trajetória profissional para você chegar até a presidência do SAI, posto que você ocupou nos últimos 6, 7 anos, né? 7 anos e 7 anos. meio. Como que foi para você chegar nesse patamar de vida? Eu sempre fui um funcionário de carreira, eu sou um funcionário concursado do SAI. Eu iniciei como técnico químico no SAI, posteriormente eu trabalhei como biólogo, depois analista de saneamento, chefe de divisão técnica de água e gerente técnico de qualidade de água. E, na verdade, eu aposentei como gerente técnico de qualidade e logo após a minha aposentadoria, o Dr. Isaías Santana ganhou a prefeitura de Jacareí e foi até minha casa e me convidou para eu assumir uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Então foi um grande desafio para mim e eu acho que foi importante porque eu estudei a vida toda para isso, e eu não sabia que eu ia usar isso verdadeiramente. Foi uma coroação, né, de vida. Eu acho que foi um presente e um grande desafio. E por falar em desafio, quais foram esses desafios concretamente? Poderia exemplificar para a gente aqui, enquanto presidente de uma autarquia municipal que presta um serviço tão fundamental? Logo que eu entrei na presidência, em janeiro, a gente fez um levantamento de dados essenciais para a gente começar a gestão e o grande problema era o déficit público. Nós pegamos o SAI com grande déficit e com problemas estruturais essenciais que a gente precisava fazer mudanças radicais. Nós não tínhamos carteira de projetos, a infraestrutura do SAI estava ruim, tanto a infraestrutura operacional quanto a infraestrutura de trabalho. Nós tivemos que trocar a frota de veículos, todo o parque de computadores, nós fizemos mudanças essenciais, a gente não tinha onde receber pessoas no SAI, não tínhamos salas, o prédio era inadequado, e foi bem interessante que logo que nós entramos,
o SRJ, de regulação de Jacareí de água e esgoto, e ele já mandou alguns ofícios, foi bem interessante. E esses ofícios demonstravam de que forma nós recebemos o SAI. E eles deram um prazo bastante curto para que a gente tomasse ações imediatas. E assim fizemos. Recompusemos, além de tudo, a parte técnica do SAI. Nós estávamos sem engenheiros, sem técnicos na área de água, de esgoto. Então, foi uma grande luta para a gente começar a enxergar melhor como melhorar a estrutura de saneamento em Jacareí. E você chega no SAI de Jacareí, eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, e você parece estar numa empresa privada. O prédio é muito bonito, nem parece uma repartição pública. Aquele prédio também foi uma conquista da sua gestão? Foi uma conquista muito grande até. E nós tínhamos um prédio bastante antigo, que era da década de 80. E o número de servidores aumentou muito, o número de pessoas que a gente atendia era muito grande, pessoas faziam filas na rua para serem atendidas, porque não comportava lá. Pessoas que tinham problemas de locomoção não conseguiam subir e falar com a presidência ou com a área técnica. Nós tínhamos problemas de ergonomia com os servidores, com os móveis para os servidores. Então, esse pensamento me afligia muito, na verdade. Então, eu conversei muito com o prefeito Isaías em relação a isso, e eu falei que eu queria transformar o SAI realmente numa empresa. Tirar essa visão de que o serviço público é de qualquer jeito. De má qualidade. De má qualidade. Né? Não é. Então, nós conseguimos comprar o prédio, em 1 ano e meio nós pagamos esse prédio, ele está pago. Inclusive, existem pessoas aqui em Jacareí que fazem o seguinte, eles criticam a compra do prédio. Eu diria para você que aquilo é essencial, a população está sendo atendida adequadamente agora. Nós temos sala de reunião para fazer as coisas, as pessoas têm locais de trabalho adequados, nós não tínhamos nem banheiros suficientes no prédio antigo. A VCB não existia, aquilo era um perigo, eu não podia continuar, não lutar pelos servidores e pela população. Então foi uma coisa que foi essencial, e é essencial. É comprovado hoje em dia que aquele prédio é importante e é necessário, e foi um excelente investimento. Hoje, a atuação do SAI e a sua gestão em especial demonstra que é possível, sim, se ofertar um serviço público de qualidade, com acolhimento para a população, com eficiência na prestação de serviço e prestigiando esses dois lados da moeda. Tanto o servidor público, que tem uma demanda brutal, como é um serviço de água e esgoto, né? Como a população, que tem essa demanda e essa necessidade por essa execução, né? desse trabalho. Marcos, é interessante a gente pensar em relação a essa possibilidade da gente melhorar a qualidade. Os servidores modificam completamente, eles ficam mais com vontade de fazer coisas. Comprometidos e são respeitados. Então, quando você não luta por isso, você não tem a força de trabalho essencial para você começar os trabalhos adequadamente. Então, eu acho que foi importante a compra do prédio. E eu acho que foi importante a remodelação de diversas coisas no SAI para o andamento dos serviços. E você sabe, Nelsinho, que considerando outras cidades do Vale, a exemplo de Cruzeiro, que é praticamente zero tratamento de esgoto, que é tudo jogado no Rio Paraíba, que é um absurdo. Eu quero aqui já de antemão parabenizar a cidade de Jacareí e parabenizar o seu trabalho. Porque lá, 99% da coleta de esgoto e 90% do tratamento. E qual o atendimento de água potável do município? Você tem esses dados em relação ao que é hoje e ao que era antes da sua gestão? Antes da gestão, nós tínhamos 63% de esgotos tratados. Antes da sua gestão? Antes da gestão. Dessa gestão que a gente pegou em 2017. Nós chegamos
90,82 de esgoto tratado hoje em dia, mas 99 coletado. Então é um grande avanço que a gente conseguiu na cidade e é um marco. É um marco porque 9 anos antes do marco legal da regulação, nós chegamos e conseguimos atingir os índices. Ou seja, existe a possibilidade de você fazer um trabalho sério, um trabalho comprometido e um trabalho que leve a autarquia a atender efetivamente a população. Neste caso, eu estou retirando o esgoto da casa das pessoas, mas não jogando no meio ambiente, tratando primeiro jogando. Então você tem aí a qualidade de vida da população e também a preservação dos recursos hídricos. E quais são as obras que você poderia destacar que foram feitas durante a sua gestão para ter esse patamar de 60% para quase 100% da coleta e tratamento de esgoto? Nós fizemos algumas áreas de esgoto, por exemplo. Nós fizemos uma estação de tratamento recém-inaugurada, que ela permitiu fazer a coleta de alguns bairros e a partir disso a gente atingiu um marco legal. Nós temos, por exemplo, Vila Ita, Porto Velho, Igarapés, Jardim do Marquês e Imperial. Essas são obras importantes na área de esgoto. Fora isso, nós tivemos substituições de rede e várias obras também no centro da cidade, onde já havia tratamento de esgoto, mas várias regiões da cidade o esgoto ainda era jogado em córregos na região central. Nós também fizemos adequações disso. Então, fora esses bairros, na região central, o SAI teve uma importância muito grande em relação a minimizar o problema de manancial. Não, sim, esse trabalho ele é muito importante, porém ele é silencioso, né? Ele não aparece, é tubulação debaixo da terra. A população, em especial de Jacareí, pelo que você está acostumado, entende e reconhece esse trabalho que é feito pelo SAI? O SAI é um órgão muito bem visto pela população. Nas últimas pesquisas que a gente tem, a gente vê isso, né? Eu vou citar um exemplo para você. Nós fizemos obra de drenagem no São João e no Emília, obras de grande porte que tiraram os alagamentos daquela região toda. Foram obras difíceis de serem feitas e a população reclamou muito durante, mas a população depois começa a entender a importância daquilo. Hoje, você passa por lá, não existe mais nada, mas existe toda uma infraestrutura embaixo da terra que permite essa qualidade, né, de você não ter mais alagamentos em algumas regiões. E no caso de drenagem, a gente vai também ter uma ação muito importante no bairro Jardim Jacinto, que está em licitação agora e vai começar a ser feita ainda esse ano, se Deus quiser, essa obra que o povo tanto esperou, tantos anos. Não, sim, depois de mais de 40 anos de serviço público, você ainda é uma pessoa jovem, cheia de saúde, cheia de energia, preocupado com as questões aí que afetam principalmente o município de Jacareí. Quais os planos para o futuro? Bom, a partir do momento que você começa a interagir com a cidade, com a população, com os servidores, você começa a entender os mecanismos que existem para a consecução das obras e do que a cidade precisa. Você começa a ouvir muito o que a população quer, além dos técnicos saberem o que precisa, a gente ouve o que a população também quer. Os planos, então, eu não tive como fugir disso. Já fiz uma tentativa e fiquei como suplente em relação a ser vereador e meus planos agora são de continuar essa luta na área de saneamento, pelo saneamento da cidade, ao mesmo tempo mexendo com o meio ambiente. Eu fui professor universitário por mais de 10 anos e na área ambiental. Então, para mim é muito importante eu interagir nessa área e tentar levar um pouco desse conhecimento para a Câmara de Jacareí, né? Além do conhecimento técnico e a expertise que eu tenho nessa área. Eu acho que é o que eu posso oferecer e vou fazer isso com muito prazer e muito afinco. Então você é pré-candidato a vereador hoje no município de Jacareí? Eu sou pré-candidato. O prefeito me convidou, ele
enxerga em mim algumas qualificações para que eu possa realmente fazer alguma coisa em prol da população, né? E quais as suas qualidades pessoais, os seus projetos? O que você se apresenta hoje como pré-candidato? Qual a sua plataforma? Eu enxergo que a gente tem que continuar a lutar e levar melhoria para os bairros. A gente sentia que Jacareí precisava realmente ter ações em alguns bairros onde não acontecia nada há muitos anos. O prefeito Isaías fez uma coisa que eu gostei muito. Antes da gente tomar posse, ele colocou os secretários em um ônibus e nós fomos nas regiões da cidade onde o poder público não chegava. Então nós fomos, conhecemos todos esses lugares e foi muito importante para nós. Acho que abriu o olho dessa visão, dessa necessidade da ação para a melhoria da qualidade de vida e ação social para essas pessoas também, né? Então eu acho que a partir disso minha visão modificou completamente, né? Eu deixei de ter uma visão puramente técnica para ter uma visão também social e essa vontade de interagir e modificar e melhorar Jacareí. Eu acho que Jacareí melhorou muito esses anos. Nós temos obras de infraestrutura que foram importantíssimas para a cidade. A despeito de algumas pessoas em redes sociais falarem que nada está acontecendo, elas precisam. Eu conclamo vocês a irem até os bairros, a irem até os lugares onde vocês não costumam passar e enxergar as mudanças. A partir daí você fazer críticas, mas vão até os lugares. Não só mentalize ou pense, vão até os lugares, vão conhecer o que aconteceu. Tem muita coisa acontecendo. Vão até lá. E você, como tem esse vínculo de vida com o serviço público, você naturalmente se consolida como uma liderança do servidor público municipal, né? Eu sempre fui servidor, tanto do Estado quanto do município. Eu tenho um carinho especial por isso e eu acho que precisa de uma valorização do servidor. Nós tivemos perdas significativas. Antes do governo Isaías, esses cálculos foram feitos e existem. Nós tivemos perdas de 35% nos anos anteriores ao governo Isaías. Essa perda é quase irreparável. É como se os servidores tivessem perdido o anuênio até sua aposentadoria. Isso é muito grave. Isaías conseguiu recompor, né, e um pouco disso, e agora a gente tem discutido em relação a essa valorização contínua do servidor, mas também com muita sensibilidade e cobrança também. Eu acho, e sempre foi assim, eu me dediquei muito, eu estudei muito, eu trabalhei muito, então eu acho que tem que se dar, mas tem que se cobrar bastante. E olhando para o futuro, nós não podemos deixar de falar de educação ambiental, considerando esse momento de estresse climático, que o planeta Terra ele clama por uma nova perspectiva de vida, uma nova conduta das pessoas, né? Como você enxerga esse tema? Irmão, eu fui professor da área de Ciências, Biologia e Educação Ambiental e área de saneamento. Então, é uma área que eu tenho verdadeira paixão. Desde meados dos anos 80, eu já recebia as crianças na área de tratamento de água e dava palestras em indústrias. Desde então, o SAI sempre continuou a fazer isso dentro das possibilidades de cada governo. Existiam épocas no SAI que a gente fazia gibizinho explicando o que era o tratamento de água, como limpar a caixa d'água, utilizando mão de obra do SAI, algumas pessoas que tinham dons artísticos no próprio SAI. E a partir daí, quando eu entrei na presidência, eu pude desenvolver a área de educação ambiental e a área socioambiental. Então, hoje nós temos um veículo específico para isso, nós temos uma equipe específica que vai até os lugares, empresas, uma infraestrutura muito melhor e faz um trabalho, eu acho, magnífico, junto com a Secretaria de Saúde de Jacareí e junto com a Secretaria da Educação. Então, e Meio Ambiente, perdão. São as três secretarias que estão sempre juntas fazendo um trabalho. Mas esse é um carro-chefe do SAI. Porque eu entendo que as pessoas precisam
ser sensibilizadas para tomarem ações adequadas, né, e entenderem o que está acontecendo. Sobretudo sobre o uso racional da água, água doce, água potável que nos é fornecida. Né? Quando a gente fala que a gente tem essa quantidade de esgoto tratado, mais de 90% de esgoto tratado, isso significa melhoria da qualidade ambiental dos córregos e do Rio Paraíba. E, a partir daí, isso é um respeito ao manancial que nos fornece água. As pessoas conseguem ficar sem algumas coisas durante vários dias, mas água não. A água é essencial, efetivamente, para o nosso corpo, para as atividades humanas e industriais. Então, é muito importante a gente cuidar do que a gente tem, né? Preservar isso. E para isso, a gente precisa fazer obras, a gente precisa fazer modificações na cidade, interagir com a cidade, atrapalhar um pouco a população, mas isso sempre pensando em melhoria, né? E principalmente ter compromisso, né? Observa-se que hoje se discute várias coisas, né? Se discute privatização, por exemplo, dos serviços. A água é essencial. Você teria coragem, você teria confiança de deixar na mão de uma empresa a água de uma cidade? Eu acredito que o poder público precisa ter a capacidade de assimilar isso e fazer pensando na população. Qual a diferença do SAI em relação a empresas maiores de saneamento estaduais? O SAI existe, concretamente. Eu e o outro presidente estamos andando ali pela rua. Nós somos parte. A gente é abordado. O SAI existe. Se você olhar nos órgãos de imprensa, você vai ver a diferença. O SAI coloca a cara lá, a gente fala o que está acontecendo, está junto com a população. Em outros lugares eles têm notas. Você não tem acesso. O acionista fica sabe-se lá onde. E outra coisa, o SAI, todo o dinheiro é investido novamente para o SAI, que o SAI recebe. Vai para a população. Não temos acionistas, o dinheiro não vai para ninguém. Então, tudo é direcionado. Então, eu sou muito favorável a um órgão como o SAI, que está bem administrado, a que se continue assim. Agora, precisamos do comprometimento do governo federal, que também libere verbas, não só fale, precisa liberar. Precisa um comprometimento do jurídico, porque às vezes tem interferências que não são adequadas. Então, no Brasil isso está acontecendo, não ao nível municipal, mas em todos os níveis. Acho que tem que mudar isso. Nós temos que refletir. Privatização. Em alguns lugares, é visível que não deu certo. Em vários países, a gente fala na Inglaterra, a gente fala na França, a gente fala aqui no Brasil, privatização, por exemplo, em Manaus, vamos dizer que foi um fracasso. Da onde vai surgir esse dinheiro, tanto dinheiro para ser aplicado? E mostra-se, fala-se que as contas vão diminuir também. Isso não tem acontecido. Então, eu acho que uma empresa bem gerida, ela pode trazer frutos, assim como o SAI está fazendo e fez. Assim, em um assunto tão importante como esse, fornecimento de água potável, educação ambiental, preservação de mata ciliar, arborização da cidade, o ecossistema de forma geral. Essa discussão está presente hoje nas pré-candidaturas a prefeito no município de Jacareí? Eu noto que alguns pré-candidatos eles têm nichos muito específicos e regiões muito específicas, né? E eu acho isso normal, mas eu acho também que as pessoas precisam entender que nós temos que ter diversos tipos de formações e pessoas na Câmara. Nós precisamos ter gente técnica, gente que saiba fiscalizar efetivamente, e gente que estudou para opinar realmente, ler projetos e opinar. Eu acho que isso é essencial para a cidade. Mas gente que tenha sensibilidade também de saber fazer isso pensando na população. Eu sinto que falta discussão, por exemplo, a região central. Eu sinto que algumas pessoas reclamam que a região não foi feito muitas coisas. Precisávamos fazer em áreas isoladas coisas muito importantes
coisa que a região central tem há muitos anos e ele chegou agora. Eu vou citar uma coisa aqui para você. Por exemplo, alguém conhece os bairros de Itapuã, Santa Maria e Santana, Chácara Santana e Jacareí? Quase ninguém foi, quase ninguém conhece, mas nós levamos água para lá. Ninguém da cidade sabe disso, mas eles sabem a importância que foi isso. Veraneio Irajá, é difícil o pessoal da cidade ir para lá, Vila Ita. Então, vamos pensar o seguinte, nós trabalhamos na periferia, mais longe do centro, para pessoas que não tinham nada na área de saneamento e em outras áreas também. O prefeito foi muito sensível com isso. E eu tenho conversado com o Celso Florencio, que foi secretário de Planejamento e Governo, e o Celso é muito sensível em relação a essas áreas também, e em relação a esse pensar na cidade, pensar nas pessoas, e também conversamos sobre meio ambiente, diversas coisas. Então, eu acho que a gente está bem engrenado em relação a isso, e é um pensamento de algumas pessoas na cidade. As pessoas vêm conversar comigo sobre isso, sobre arborização, por exemplo. É uma coisa que Jacareí tem que pensar. Tem que fazer um plano de educação ambiental efetivo, tem que mexer no viveiro para ajudar isso a acontecer, tem que ver a viabilização disso na cidade, tem que se pensar em plantar. Plantar árvores não é plantar qualquer coisa. Que tipo de árvores são mais adequados para cada lugar? Então, existe agora um plano que a prefeitura está fazendo, muito bom, até eu li e estudei bastante esse plano. Nós temos que mudar essas características. Vamos fazer a cidade mais confortável para as pessoas. Eu acho que esse pensamento é muito importante. Assim, para finalizar, futuro de Jacareí. Qual que é a sua mensagem hoje para as pessoas que moram na cidade? A mensagem é que Jacareí é uma cidade muito acolhedora. É uma cidade diferente em relação a outras cidades. As pessoas chegam e elas conseguem fazer amizade, as pessoas conseguem viver de uma forma gostosa. Jacareí é acolhedora. Jacareí cresceu e está crescendo muito. Nós precisamos agora manter esse nível de obras, esse nível de pensamento e tentar mudar a cidade para fazer a cidade cada vez mais abraçar as pessoas, ter lugares para as pessoas ficarem. E realmente nós precisamos de pessoas que façam isso, que ajudem a fazer. Vamos ouvir sempre a população, vamos ouvir os servidores, vamos ouvir os técnicos, mas vamos pensar na cidade, uma cidade para pessoas, uma cidade agradável e que as pessoas queiram cada vez mais voltar do trabalho e usufruir os lugares públicos e voltar para sua casa tranquilo. Eu adoro Jacareí, nasci, me criei em Jacareí, só saio para estudar e voltar, mas eu amo Jacareí, então eu acho importante, eu quero ter uma cidade cada vez melhor. Não, sim, você sabe que esse raciocínio seu ele é muito coerente, porque as eleições municipais, diferente das eleições gerais, em que se discute modelo de sociedade, nas municipais nós discutimos a organização da cidade. E isso está diretamente relacionado ao bem-estar da população que mora nela. Então, por essa razão, agradecemos muito a sua participação, uma pessoa tão qualificada, tão experiente, tão querida e com uma credibilidade muito grande na cidade de Jacareí. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no portal T7 News. Eu agradeço a você, Marcos, e a todos aqui presentes. É uma honra estar aqui falando um pouco de Jacareí e do quanto a gente pode realmente tornar essa cidade cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou. Se inscreva no nosso canal no YouTube, T7 News Jornalismo, para você ser notificado das nossas próximas entrevistas. Muito obrigado.